Ei, patrão, o senhor tem que mandar botar uma tenda aqui pra nós ficar no sol, viu? E é, grandão? Não é não? Olha, eu tô revoltada, Que viu, foi, menino? irmão? Eu também. O que aconteceu? Olha, eu passei ali, eu não deu tempo nem de comprar sua água. Quando eu passei ali que enrolei a esquina, um monte de boizinho deu em cima de mim, viu? Calma, Oxê, grandão, patrão, que calma. negócio é esse, homem? Guarda de pirona aí, grandão. Não é o momento, não, A sua parceiro. irmã é casada, patrão? Tu sabe mais ou menos quem foi daquela turma ali? Eu conheço a turminha. Olha, tu tá ligado naquele tal de ligeirinho que é toda afoitinho e um naniquim, né? Conhecido. Até em cima de mim deu. Da senhora? novinho. A senhora com 80 anos? Foi. É um aí? miserável. Fazer assim, patrão, vamos atrás desses pilantras que tá larico na quebrada, o senhor sabe, né? Vão pra casa que eu vou lá dar o remédio a eles, viu? Pronto, tá e certo. o outro é o tal de pata-choca. É Pronto, pata-choca, eu já tá em tô cima de ligado. mim. Tá Bem bom, novinho. tá bom, minha senhora. A senhora fala um pouquinho, viu? Vá adiante. Claro. Tá Vem, doido? patrão, como é as coisas, vamos, E aí, vamos resolver esse B.O. Tá só com o de pirona aí, né? Oxe, de pirona resolve tudo. Bora, dou o flex ou dou lá a Bora. eles.